Tudo bem, pessoal. A gente agora vai falar sobre corte de gastos e eu vou chamar aqui para conversar com a gente o Tiago Veloso, que é economista, falando, né? A Câmara aprovando a urgência para o projeto do pacote de corte com gastos que limita despesas públicas. Tem uma dificuldade clara do governo, uma certa, vamos dizer assim, resistência inicial aí. Começo, tanto Arthur Lira quanto o Rodrigo Pacheco estabeleceram ali, disseram que apoiavam o pacote. Você vê claramente resistência. E, pessoal, eu apurei com uns militares ao longo desses últimos dias, e hoje, mais especificamente pela manhã, essa questão dos militares um dos projetos é justamente que trata dos benefícios sociais, como gostam de dizer os militares, né? Uma dificuldade grande dentro da caserna em relação a essa mudança na aposentadoria dos militares, principalmente. Mas agora a gente vai conversar com o Tiago Veloso, economista. Tiago, muito obrigado aqui pela presença aqui no Poder Expresso. Começo perguntando a você o seguinte, Tiago, como você está vendo as primeiras medidas aí anunciadas desse pacote e o que é que você espera em relação a essa tramitação? Eu falo isso, por exemplo, em relação a algumas regras que ainda estão sendo discutidas. As regras de transição, por exemplo, em relação a esse pacote dos militares. Os militares estão acompanhando com muita atenção isso. Existe claramente ali uma resistência dentro do Exército. A Marinha fez aquele vídeo horroroso, se comparando militares com civis. Dentro do Exército foi considerado um erro. Queria um pouco dessa avaliação da tua parte ali para que a gente comece aqui a conversa em relação a esse pacote de corte de gastos. Muito obrigado mais uma vez, Thiago, pela presença. Obrigado, Léo. Prazer para a audiência. Então, essa questão, de fato, está movimentando muito o mercado, né? É uma preocupação, logicamente, que não só de interesse do mercado financeiro, mas de várias camadas da sociedade, né? Desde os postos militares, faixas de pessoas que têm uma renda extremamente elevada, até das pessoas com renda mais baixa, tá? Do ponto de vista, principalmente do mercado, a gente tem visto uma precificação, principalmente do pacote do governo, um pouquinho audaciosa, né? O governo ele passou uma precificação de uma economia de 70 bilhões, né, no pacote completo do corte de gastos, logicamente, passando da forma que foi passada. Isso tem muita coisa para acontecer ainda. Possivelmente não vai ser passado na forma que foi passado pelo governo, mas essa economia de 70 bi, que é audaciosa, né, provavelmente não se concretizará, né? O estudo feito, de fato, o que o governo consegue fazer é que vai estar em torno da casa dos 45 bi, né, que é um valor, de fato, muito abaixo, né? Os 70 bi já era um valor que preocupava por ser muito abaixo, né, e os 45 mais abaixo ainda. Então, assim, o governo ele tem que fazer esse equilíbrio, né, de conseguir repor esse dinheiro que ele está gastando, e a plataforma do próprio governo ter mais corte de gasto, né, incentivar a economia dessa forma, e só que ele vai ter que ter alguma forma de equilibrar isso com o fiscal. Qual seria a luz no fim do túnel aí para o governo, considerando aí, Tiago, muito bem dito por você, que a própria expectativa inicial, ela praticamente vai pela metade, um pouco mais da metade, vamos lá, né? Mas o que é que o governo deve fazer, considerando também que nesse caso dos militares, a tendência se essa regra de transição em relação à aposentadoria dos militares não sair como os militares estão querendo, né, e tem uma resistência muito grande, não precisa dizer nada, só basta ver esse vídeo que a Marinha divulgou aí. Um vídeo horrível do ponto de vista da própria imagem da Marinha, comparando a marinheiros, né, os militares com folgas e civis, como se os militares não tivessem direito a folga e não se divertissem. Hoje eu já participei de alguns eventos ali com militares, eles diziam, rapaz, deixa eu te falar uma coisa, passou ali o cidadão comum tomando chopp, a gente também toma chopp, não tem essa de ficar achando
que é só trabalho pesado. O Brasil não entra em guerra há quanto tempo, meu amigo? Há quanto tempo? Desde a Guerra do Paraguai, que a gente efetivamente participa ali das missões de paz, né, no Haiti, importantes do ponto de vista da própria geopolítica, mas claramente ali foi algo equivocado. E nesse caso, eu estou te falando tudo isso por quê? Porque nesse pacote dos militares, se não for fechado efetivamente dentro do governo isso, essa regra, indo para o Congresso, os militares vão para os braços da oposição. E a gente sabe da dificuldade do governo Lula, com os militares. É ali um equilíbrio o tempo todo. Quando essa regra chegar no Congresso, que os militares tiverem que se apoiar em parlamentares da oposição para derrubar o projeto, aí você vai ter uma ligação muito maior, o que dificulta ainda mais a vida do governo Lula. O que é que te parece, Thiago? Com certeza, assim, esse jogo político, né, assim, é natural que existe um alinhamento, né, por parte de grande parte dos militares com a oposição, né, muito também pela principal força da oposição ser um militar de carreira, enfim, muito também da pauta que é defendida pelo alto presidente, né, então já é natural esse alinhamento bem diferente do governo atual, né, e uma coisa que eu gosto de falar, uma lição que a gente aprende, principalmente quando a gente fala de economia, todas as classes, elas querem algum tipo de benefício, algum tipo de incentivo, né? Só que, e todas as classes vão se achar as mais relevantes, né? Os professores são extremamente relevantes, os militares são extremamente relevantes, os médicos são extremamente relevantes, e se a gente começar a ter subterfúgios, né, ter mecanismos de beneficiar qualquer uma dessas classes, né, a gente vai criar uma jabuticaba. São as famosas jabuticabas que a gente tem aqui na economia brasileira e no fiscal e no tributário brasileiro. Então, assim, isso é algo que tem que ser combatido. Logicamente, existe muito jogo político de fazer esse pacote fiscal, né, se adequar, principalmente na mentalidade de quem recebe, né, de quem é favorecido com essa medida, né? E aí, logicamente, isso vai do governo ter bons alinhamentos para acabar não prejudicando o restante do governo, né? Até porque a gente sabe, se a gente tem grande parte da população, né, e a oposição muito mais forte, isso acaba criando um fator que dificulta a própria governança, né, de outros projetos, né, outros pacotes que estão por vir, e você pode ter represálias, né, aquela represália sistêmica, né, que a gente costuma falar, que se dá não só sobre uma pauta específica, mas só porque eu sou oposição. Thiago Veloso, muito obrigado pela presença aqui no Poder Expresso. Espero encontrá-lo em outras oportunidades. Forte abraço, bom trabalho. Obrigado, Léo. Tchau, tchau.